a marqueteira do Agro tá on em mais um episódio do Já Que Pode especial para a Carreta Agro pelo Brasil. E eu sou Jaqueline Diógenes, direto de Barbalha, no Ceará, para Expo Cariri. Bom, gente, você está acompanhando aí, a gente está fazendo uma série de podcasts especiais aqui do evento e agora a gente vai conversar sobre tecnologia. E eu trago aqui Fuad Nogueira, que é diretor de inovação do Núcleo de Tecnologia do Ceará. Seja muito bem-vindo. Balança nosso chocalho, Fuad. Olha aí. Coisa boa. É um prazer, viu, Jaqueline, estar aqui no Agro pelo Brasil, do CNA, para a gente bater esse papo sobre ciência, tecnologia e inovação. Obrigado, tá? De nada. Bom, aí só te dando um contexto, essa carreta ela tem feito um trabalho maravilhoso percorrendo o território nacional, levando informação direto para o produtor. Então hoje a gente está levando um pouco aí do Nutec para todo o Brasil. Maravilha. Gente, o Nutec, ele presta esse serviço para a sociedade de incubar tecnologias, startups, enfim, de fomentar as ideias. E o Fuad vai trazer aqui alguns cases de sucesso, mas antes a gente quer falar que tem uma novidade. Sabe, certificação? O negócio difícil é certificar um produto. Pois é, o Nutec aqui do Ceará, ele a partir de agora vai democratizar esse processo. E quem vai falar é o Fuad. Sim, isso é uma excelente notícia para a agricultura e pecuária cearense e digo até do norte e nordeste do Brasil, porque vai ser a primeira certificadora pública de produtos do norte e nordeste do Brasil. Já está em processo, né, de implantação dessa certificadora do Nutec. O Nutec já tem todos os requisitos, né, para se tornar um OCP, que é um organismo de certificação de produtos, credenciado junto ao Inmetro e junto ao Ministério da Agricultura. Então, só para dar um exemplo aqui, o Nutec ele vai atuar na certificação de produtos orgânicos, né, democratizando o acesso a essa certificação, né, por parte de agricultores, produtores, tanto produtos de origem animal quanto produtos de origem vegetal. Isso é um impacto porque atualmente, para dar aqui alguns números, no Ceará a gente tem cerca de 1.000 produtores cadastrados no Cadastro Nacional de Produtos Orgânicos e no universo, né, de mais de 100 mil agricultores no estado do Ceará. Então, a gente vai dar acesso à certificação, agregar valor a esses produtos, acessar novos mercados, né, mercado de exportação e mercados mais exigentes. Então, a partir de agora, os produtores eles podem recorrer ao Nutec de uma forma muito mais barata, com prazos muito mais agilizados. E o que é que tem que ser feito? Qual é o primeiro passo? Atualmente a gente está em processo ainda de implantação do Nutec como um OCP, né? Como eu falei, Organismo Certificador de Produtos. A gente tem aí um cronograma, né, para isso acontecer. A previsão é que o Nutec já possa começar as primeiras certificações no início do próximo ano, né? Então a gente está trabalhando para isso. E o primeiro passo, quando tudo isso estiver pronto, né, o Nutec ele tem uma central de atendimento. A gente vai falar aqui do Nutec enquanto instituição de ciência e tecnologia do estado do Ceará, que presta serviços tecnológicos, pesquisa, transfere tecnologias. Então a gente tem essa central e a gente está trabalhando, né, com muito zelo, né, com muito compromisso para de fato a gente fazer essa entrega a partir do próximo ano. Uau! E que certificações o Nutec está apto a fazer? O Nutec ele já tem algumas certificações, como por exemplo o selo de alimento seguro, né? A gente trouxe aqui alguns produtos das nossas startups que a gente trabalha, acelera, incuba lá no Nutec. Aqui, por exemplo, o Sítio Mangará trabalha com produtos agroecológicos a partir da banana chips, tem a farinha de banana verde, tem aqui o sucedâneo de café biológico, né, que tem esse nome aqui, a gente não pode chamar a bebida de açaí de café, né, tem uma questão de legislação, mas é uma bebida funcional a partir do caroço do açaí. Então isso aqui, Jaqueline, é fantástico, a gente está transformando um resíduo, né, aquele que ia para o lixo, em produtos de valor agregado. E é uma super bebida, né, como está descrito aqui, nem chá, nem café, é um novo sabor. E a gente trabalha toda a parte de análise de toxicidade, caracterização da ficha nutricional, da ficha técnica, né, para certificar a qualidade e a segurança desses produtos. Então a gente já tem um selo, que é esse selo de alimento seguro do Nutec. Então, a parte de ISO, o Nutec está apto Tem a fazer. certificação ISO, o Nutec ele possui a certificação ISO, né, ISO 9001 e a ISO 17025, que tem relação com a área de alimentos, né? Estamos trabalhando agora para alcançar a ISO 17065, que é de certificação de produto, vai nos habilitar para certificar produtos, né, como a gente falou aqui.
Agora, para certificar, levar essas certificações para empresas, né, cooperativas ou produtores, o Nutec ele apoia, né, com consultorias, Certo. curadorias, né, para as devidas certificadoras, né, fazer esse trabalho, né, junto a esse público. Então me dá um exemplo de que certificações o Nutec vai poder chancelar. A gente está trabalhando lá no Nutec também com algumas certificações ambientais, né, para ajudar essas pessoas, essas empresas, né, e instituições a alcançar essas certificações, né. Então a gente tem um laboratório, um núcleo que a gente chama de meio ambiente e energia, né, que lá tem pesquisadores que têm análises laboratoriais, né, que são requisitos, né, e muitas vezes são, vamos dizer assim, requisitos necessários para essas empresas alcançar essas certificações. Então a gente entra com análises laboratoriais, Uhum. com consultorias, né? Em breve, no futuro, aqui já é um spoiler, né? A gente vai poder trabalhar de fato com certificações ambientais, que hoje a gente não trabalha oferecendo a certificação ambiental, ou SG, nessa certificação, né, de governança socioambiental para as empresas, mas da mesma forma que a gente está trabalhando como OCP, Organismo Certificador de Produtos, a gente vai poder trabalhar também como organismo de certificação ambiental, né, no futuro. A gente não está trabalhando ainda para conferir diretamente essas certificações, mas hoje a gente apenas apoia, né, Uhum. para essas empresas ou produtores conquistarem essas certificações. Olha, isso é uma boa notícia. E vocês que estão dentro desse processo há muito tempo, qual é o principal gargalo na hora de certificar, de buscar uma certificação? Assim, já que o que a gente vê, principalmente aqui no nosso mundo, né, que é agropecuário, né, principalmente aqui no estado do Ceará, é o custo, né, dessas certificações. Para a gente falar da certificação de produtos orgânicos, né, no mercado privado, a certificação está custando aí em torno de 15 a 20 mil reais por ano. Uhum. Então, essa certificadora pública, né, ela vem para reduzir em torno de 70%, né, esse Uhum. custo de acesso à certificação. E o outro gargalo é exatamente a gestão, né? A rastreabilidade que tem que ter dos processos, dos produtos, para manter essa certificação. E aí o Nutec, não só na sua estrutura laboratorial, mas também por meio do seu ecossistema de inovação, as startups. Aqui eu estou com um folder da Cisagre, que ela trabalha com rastreabilidade vegetal e gestão agrícola. Então, para certificar, tem que ter rastreabilidade. E o que é essa rastreabilidade, né? É ver quanto que está sendo utilizado de insumos na empresa, na Hum. cooperativa, tanto de adubo, qual foi o lote, a gleba, né, que teve aquela colheita, aquela produção, para rastrear isso desde o campo até a mesa. Então, essa rastreabilidade é feita por uma plataforma digital. Essa startup, que é a Cisagre, está conosco também desenvolvendo novas soluções, como, por exemplo, Cisagre Lab, que é para trazer análises laboratoriais, por exemplo, de conformidade, né, de ausência de contaminantes, né, enfim, para certificar a qualidade desse produto em tempo real por meio dos laudos oficiais do Nutec, em que o consumidor vai poder ler um QR Code do produto e ver que esse produto não tem inconformidade, né, e tem qualidade. Uau, muita Muita tecnologia coisa. envolvida, né? A gente brinca lá, viu, já que no Tec a gente trabalha desde o, vamos dizer assim, do palito ao foguete, né? É muita coisa, a gente tem área de alimentos, meio ambiente, energia, mecanismos inteligentes, projeto super legal que a gente está fazendo com a FAEC, né? E com o Senar, né? Nós já temos um acordo de cooperação para trabalhar a questão de máquinas autônomas para a Opa! agricultura. Então, peraí, vamos falar desse assunto. Vamos. Existe um núcleo do Nutec que apoia, incentiva e incuba as startups do agro, né? E aí você Isso. vai agora falar para a gente sobre esses projetos que estão sendo desenvolvidos. Sim. Fala dessa máquina. Amanhã a gente vai conhecer, né? Amanhã vamos conhecer lá a Geragre, que é uma startup nossa lá do Nutec. Geragre. Geragre é uma startup cearense, É. 100% cearense, que desenvolve máquinas agrícolas para pequenos produtores. Uhum. Então, são máquinas de baixa potência, de baixo custo, né? Então, adaptadas para a realidade do nosso semiárido, que nós temos solos rasos, né? Uhum. Solos pedregosos, né? Então, essas máquinas atendem a essa realidade. E é um projeto super legal, assim, é muito inovador, porque a gente vai entregar no próximo ano, essa nossa meta, o primeiro motocultivador híbrido, elétrico e a etanol. Etanol. Então, é um projeto que está sendo trabalhado a várias mãos. Está o Nutec, está o Senai, né? Está a 3V3, que é uma empresa de automação aqui também cearense, que nós apoiamos, que
foi financiado pela FUNCAP também, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do estado do Ceará. Então é um projeto que a gente está sendo construído para submetermos ao FINEP, que é um banco de inovação do Ministério de Ciência e Tecnologia, para captarmos recursos e desenvolver essas novas máquinas. Então a gente vai desenvolver mini tratores, implementos adaptados a várias culturas. Você vai ver lá, já que é bem legal, eles têm implementos, tem colhedora de milho, colhedora de batata doce, Uhum. tem um quadriciclo, né, que eles colocam aradoras, semeadoras. Eu fico brincando com eles que são uns transformers que eles vão colocando ali vários implementos, né, para atender as mais diversas atividades da agricultura familiar. Porque a agricultura familiar ela é muito diversa, né? Então, pela diversidade de produtos, ela precisa de uma diversidade de equipamentos. E isso é importante, eu queria frisar aqui, é uma coisa que a gente conversa muito, tanto na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, na FAEC, no Senar, na Emates também, que é a empresa de assistência técnica de extensão rural aqui do Ceará, que é o acesso dessas máquinas a jovens, a mulheres que trabalham na sucessão rural. A Sim. gente sabe que Isso é no um campo, tema bastante polêmico, né, e crítico. sim, porque Como é que a Enotec tem feito isso para Porque- estimular a sucessão? porque já que se a gente não tiver tecnologia no campo, né, plataformas digitais, mecanização, inteligência artificial, né, como que esses jovens, né, nessa nova economia, né, vão trabalhar? Nós não podemos mais aceitar nessa agricultura com essa penosidade, né, com baixo nível de tecnologia, Sim. né, nos tempos atuais. Então a gente tem trabalhado fortemente junto com o órgão de assistência técnica, instituição rural, junto com instituições de pesquisa. E aí o Nutec não está sozinho, a gente tem parceria com a Universidade Federal do Ceará, com o S, com universidades em outros estados, com universidades internacionais também, Portugal, Estados Unidos, para levar a tecnologia, eu diria mais do que isso, fazer a união, né, do saber que está lá no campo, saber popular, saber tradicional, saber científico, né, para a gente criar essas soluções que de fato resolvam problemas reais, né, dos nossos agricultores. É, quando eu reflito sobre o futuro do agro, às vezes eu fico um pouco preocupada. A gente teve um debate aqui no primeiro podcast que é realmente sobre o futuro do agro, mas esse novo momento que não só o agro, mas toda a sociedade vai passar, mas a minha preocupação é com o agro porque há uma mudança de mentalidade misturado com a introdução de tecnologia, misturado com outras coisas. Então, o meu pensamento é o seguinte: a gente está vindo aí com uma implementação de um mundo digital, certo? Temos a geração Z com um modelo de comportamento e uma tendência de compra e de consumo bem diferente, preocupada com sustentabilidade. E temos, por outro lado, ainda uma geração que está no comando, que está perdendo esse fôlego, ainda não entende muito desse novo cenário, mas temos ao mesmo tempo instituições muito focadas em fazer isso acontecer. Então, assim, às vezes eu fico enxergando que pode ter um colapso, sabe? Se não tiver uma sucessão, né, do negócio, e aí, como é que vai ser? Todo esse esforço para Sim, cri, né? Então eu verdade. queria te Assim, perguntar como é que você enxerga o futuro do agro? Eu queria começar falando, colocando um exemplo concreto disso, né? Que inclusive a nossa startup, a Geragri, é uma história bonita, de pai e filho, né? O seu Geraldo, que fundou a Geragri, né, há 20 anos atrás, ele é um inventor, né? É uma pessoa que não teve acesso a estudos, né? Escola, estudos acadêmicos, e ele é um inventor nato, né? Ele monta, desmonta as máquinas, né? E ele conseguiu fazer essa sucessão, né, com os seus filhos, né? Tem o Jean, né, que é formado em engenharia mecânica pela Federal do Piauí. Tem a Geisa também, que é formada na USP. Então ele conseguiu fazer essa sucessão e ao invés dos seus filhos tentarem outras coisas, né, saírem lá do município de Itauá, que é onde eles moram, e enfim, ganhar a vida, né, conquistar a vida em outros lugares, eles conseguiram, né, gerar riqueza a partir do seu território, né? E eu acho que é isso que eu diria assim que a inovação é o principal impacto da inovação, porque eu sempre falo já que é inovação para quê e para quem. Se não for para transformar territórios e Sim. melhorar a vida das pessoas de fato, né, como a Gerai Pra quê, né? conseguiu fazer, né, com conhecimento, né, com tecnologia, com financiamento. Acho que uma discussão hoje nessa era que a gente está dessa nova economia, né,
na era da transição energética, essa transição ecológica, né, das empresas, né, você falou de sustentabilidade, como fazer isso na prática, né? Então, que tipo de tecnologias, né? Hoje a gente está trabalhando com bioinsumos, né, com produtos naturais a partir da biodiversidade da caatinga, Sim. né, que é um tema, inclusive, que um amigo que é presidente da FAEC é muito interessado em desenvolver isso aqui no nosso bioma. O IFCE, Campus Boa Viagem, tem atuado muito nesse desenvolvimento de bioprodutos a partir dos elementos da caatinga, né? Sim, o IFCE, a UFC, a UES, inclusive a nossa diretora de operações, que está em São Paulo no Congresso, é a especialidade dela, né? Uhum. Pra trabalhar produtos naturais, então produtos da quitosana, que vem da casca do camarão. A gente tem aqui as nossas espécies da caatinga, né? Eu dou o exemplo da faveleira, que é uma planta, né, aqui do nosso semiárido, da caatinga, que ela tem mais de 30% o teor de proteína. Então você Como é que é o nome imagina dessa planta a faveleira? faveleira. A faveleira eu não conheço, não. É uma planta bastante espinhosa, né? Ah, E ela tem esse teor de proteína, inclusive é utilizado para alimentação animal. sim. Então, ao invés de a gente utilizar soja, né, outros produtos, né, outras commodities, a gente pode utilizar uma planta, né, que tem um alto teor de proteína. E até identificar esse nível de proteína, né, ou bioativos para biocosméticos, né, para fármacos. A gente está aí no tempo dos produtos funcionais, né? Enfim, para alimentação saudável, bem-estar. Aí a gente está na era dos corredores, né? Para onde a gente olha, tem gente correndo aqui ao nosso redor, né? Teve até a corrida do agro Teve a recente, corrida né? do agro recente, né? Teve inclusive também a corrida do Ceará Sem Fome, né? No governo do estado. Inclusive o Nutec analisa alimentos de programas de políticas públicas. Então, a gente tem na Ceasa o Mais Nutrição, que a gente analisa esses alimentos que iam ser desperdiçados, né? Iam para o lixo e são transformados em alimentos nutritivos, né? E são doados. Então, é uma riqueza que a gente tem que trabalhar na prática, né? Como eu estava falando, como é que a gente faz essa transição, né, para essa economia mais sustentável na prática, né, com tecnologia. Então, esse a gente falou aqui um monte, né, Jaque, mas esse é o grande objetivo do Nutec. O Nutec ele já nasceu com esse propósito de pesquisa tecnológica aplicada, né, serviços para o mercado, para a sociedade. A gente já tem diversas empresas, né, como a Itaueira, a Nutrilite, a Agrícola Famosa. A gente está com um processo em andamento, né, para analisar os melões, para que esses melões estejam dentro, né, dos parâmetros, né, acesso de resíduos e tudo mais, né, para exportação. Então, de agrotóxicos, né, então, que é um mercado super exigente, né, um mercado europeu. Então, e assegurar, né, a qualidade e segurança desses alimentos. Então, o Nutec ele trabalha já desde os seus quase 50 anos, né, que vai fazer agora nos próximos 2, 3 anos. O Nutec vai fazer 47 anos esse ano. Já faz isso para o mercado, né? Gera soluções, né, para o mercado. A gente recebe empresas, como a gente recebeu agora uma empresa recente, que queria produzir extrato de celulose, né, a partir do bagaço de cana. Então, o resíduo estava lá, né, sendo desperdiçado, e celulose, que é um produto, né, de alto valor, né, para produção de papel, né, de embalagens. Então, é isso que o Nutec faz, né? O que o Nutec considera como uma ideia inovadora? A gente tem uma frase lá no Nutec, que é transformar ideias em soluções inovadoras. Uhum. Então, a inovação, ontem mesmo a gente estava num evento sobre inovação no governo do estado, que não necessariamente a inovação ela tem que ser algo assim disruptivo, né? Algo que nunca foi feito na humanidade. Você pode ser feito melhorias, né, incrementais, seja num processo de produção, produzir de forma mais eficiente, mais barata, mais sustentável, né? Isso é inovação também. E assim, lá na agência de inovação, a gente tem trabalhado muito já aqui com startups de base tecnológica. Que é isso? Que tem uma base na ciência, né, na tecnologia, como por exemplo essa de máquinas, né, que vai desenvolver novas máquinas. Temos também a Biopolitec, que ela desenvolve bioplásticos a partir de resíduos agrícolas. Então, você tem lá aqueles lixões a céu aberto de coco, né, que é um problema, né, nas empresas e para o estado, né, o que fazer com esse resíduo. Enfim, o bagaço de cana, como a gente falou, o bagaço de caju. Então, a gente pode produzir bioplástico, né, Uhum.
plástico a partir da biomassa e não da origem do petróleo, né? Então, esse tipo de inovação que, vamos dizer assim, reduz a emissão de carbono, que gera riqueza, né, que aumenta o emprego, que são os chamados negócios de impacto, né? Tá aí o Suguru aí em Bangladesh, né? Inclusive a SDE está trabalhando um programa estadual de negócios de impacto, que é zero pobreza, zero desemprego e zero emissão de carbono, né? O mundo dos 3 zeros. Então acho que é esse tipo de inovação que a gente tem que trabalhar, né, para a humanidade, para o nosso estado, né, para o nosso país. Acho que é por aí. Massa. Não, tá. Então, Tô curtindo muito esse papo. E me diz uma coisa. Dentro de. Eu percebo que a gente está dentro de uma transição em vários aspectos, tanto de comportamento, tanto de geração, como de tecnologias. Você, como diretor de inovação de um núcleo tecnológico, o que que você percebe que vai ser tendência? sim, hoje uma coisa que a gente está trabalhando fortemente no Nutec, não só no Nutec, mas várias instituições de pesquisa, empresas, né? Agora mesmo eu estive ali na Sítio Barreiras, né? Que o CEO é o Fábio Regis. Ele tem uma biofábrica, né, de bioinsumos, né, para trabalhar micro-organismos que vão fazer o combate de pragas, micro-organismos que vão aumentar a fertilidade dos solos, os chamados bioinsumos, né? Então, acho que uma grande tendência hoje no mundo é de fato essa nova economia que é a bioeconomia, né? Essa economia que utiliza os recursos biológicos, os recursos renováveis, né, para gerar riqueza. Então, no Nutec a gente está trabalhando um centro de bioeconomia, é um projeto que a gente está estruturando agora, recente, né, em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia. É algo que para o Nutec é um direcionamento, um farol para a gente trabalhar, vamos dizer assim, os mais diversos aspectos dessa bioeconomia, seja a bioeconomia marinha, vamos dizer assim, trabalhar com algas, né? Seja o bioma caatinga, como a gente falou aqui, que é um bioma exclusivo do mundo, né? A partir das espécies da caatinga, né? Te identificar ali bioativos, identificado para fármacos, biocosméticos. Inclusive, eu estou só fazendo propaganda aqui das nossas startups, Tem que fazer. fazer, né? Que é a flor da Aurora, que eu acho que é conhecida de vocês, a Dina, né? Maravilhosa. Gina. Ela produz, cara, Cosméticos à base de mel. biocosmético, limpeza facial a partir de leite de cabra e mel. Uhum. Então a gente está lá desenvolvendo novos produtos também com ela lá no Tec. Então, o que eu diria assim dessa tendência, né, é a gente aproveitar esse potencial inexplorado que a gente tem da bioeconomia, né, muitas vezes. Biomateriais, a gente tem um projeto lá, já que fantástico, falando que no Tec é muita coisa. Muita coisa. Já A tô gente tem ansiosa. um projeto lá já que é de impressão de casas 3D. Então, utilizando a tecnologia de impressão 3D para imprimir casas. Mas Então, não sai muito alto não o custo para fazer uma esse casa é assim? um projeto que está na fase de pesquisa para estudar quais são os materiais, exatamente pensando para redução de custo. Uhum. Eu posso utilizar biomateriais como a base de argila, né, que é mais presente na natureza. Inclusive, a gente participou de um encontro agora recente em São Paulo, lá na USP, para conhecer esse universo, quais são as empresas que estão trabalhando, quais são os materiais que estão sendo trabalhados, para tornar essa tecnologia mais acessível. Então, a gente está falando de impressão de casas para habitação popular, né, utilizando biomateriais que estão nos solos, por exemplo, do nosso semiárido. Então, voltando, né, o que a gente estava falando, essa bioeconomia, né, ela é acho que é um caminho sem volta, Sim. né? De fato, a gente tem que fazer essa transição, né, do ciclo fóssil, né, para o ciclo da biomassa, né, para esses recursos que se renovam, né, na natureza. E eu acho que a grande questão é como é que a gente gera riqueza a partir disso. E impacto, né? E impacto, né? Colocando essa tecnologia na mão de quem mais precisa, na mão dos nossos agricultores, né, das cooperativas. Um trabalho fantástico, né, que a gente vai trabalhar é uma plantação no laboratório de bioinsumos para transferir esses bioinsumos para biofábricas nos territórios. Então a gente pode ter uma biofábrica aqui no Cariri, uma biofábrica na Ibiapaba, próximo dos agricultores, né? Como seria a biofábrica? Essas biofábricas, né, que a gente chama de on-farm, né, que são biofábricas dentro da fazenda, elas iriam produzir micro-organismos, biofertilizantes, Certo. né, a partir dessas pesquisas, né, que são feitas em laboratórios, né. Então a gente pode descobrir um micro-organismo, vamos dizer assim, no interior de Irauçuba, né, que aumente, por exemplo, a tolerância das plantas ao déficit hídrico, né, à seca. Essas plantas vão ficar mais resistentes. Então, utilizar
da nossa natureza que é sábia, né? Tem os nossos bioengenheiros ali, né? Sim. Os micro-organismos que podem nos ajudar. Uau! Fascinante esse bate-papo com o Nutec. Bom, a gente tem que ir lá, né, para ver em loco Sim. as coisas acontecendo. Já convido aqui vocês para conhecer nosso stand aqui na Expo Cariri. E já quero aqui dizer que está sendo um evento fantástico, né? De integração. Eu acho que isso que é legal, né, Jaque? Integrar pesquisadores, agricultores, comunidades rurais, técnicos, né? Extensionistas, empresas, empreendedores, né? Para de fato a gente gerar riqueza. Eu sempre falo isso, né? Quase um mantra. É gerar Gera riqueza a riqueza, partir da biodiversidade, impacto da e economia zero. circular, ESG, esses nomes todos, né? E de fato fazer isso na prática, né? Mais do que os adjetivos, né? É, Fazer isso acontecer. mas me fala, na teoria tudo bonito, até dentro do circuito tecnológico também funciona bastante, mas na hora de transferir tudo isso para a realidade, para o dia a dia do produtor, qual é a dificuldade? Eu diria assim que nós que trabalhamos com pesquisa, né? E também com extensão, né? Junto com os agricultores, nós temos que ter humildade, né? Existe um saber ali, existe um conhecimento ali trabalhado por vários anos, né? Uhum, Por gerações, né? E que eu acho que o grande, vamos dizer assim, desafio e ao mesmo tempo algo que é muito bonito é fazer essa integração entre o saber popular, tradicional, o saber científico, né? A gente potencializar esse saber que já está ali, né, nos territórios, né, nas comunidades. Eu não falei aqui, mas eu sou servidor também da Emates, né? Sou extensionista. Atualmente eu estou cedido para o Nutec, né? Que é o Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará, que é vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, do Estado do Ceará. Então, isso está muito presente no meu dia a dia, né? Essa conversa com os agricultores, né? De estabelecer relação de confiança. uhum, Acho que confiança é tudo, né? Nesse processo. Então, é algo muito gratificante, né? De trabalhar. E agora eu estou na outra ponta, né? Na pesquisa. E uma das minhas missões lá no Nutec, a gente tem feito parcerias com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, né? Com a FAEC, com a FIEC, no sentido de fazer com que essas tecnologias cheguem, né, de fato, onde mais precisa. massa. Bom, gente, então, como você está conferindo aí, o Núcleo de Tecnologia do Ceará tem muitas novidades, né? E tem esse desenvolvimento de ideias e transformando tudo isso em riqueza, tecnologia. E a gente tem um trabalho também, já queria aproveitar aqui, falar para todos vocês, um trabalho social muito importante, né? A gente recebe Acontece. estudantes de escolas profissionalizantes, Uhum, estudantes das universidades, certo. né, para co-criar, para trabalhar junto conosco lá no Nutec. Então, é um trabalho de popularização da ciência, né? Uhum. Então, a ciência ela não tem que estar longe disso, né, num pedestal, né? Não, pelo contrário, ela tem que estar, né, lá no povo, né, na Próximo da sociedade, sociedade, onde exato. mais precisa. E o Nutec realiza encontros com a sociedade. Todo ano a gente participa do Dia do Produtor Rural que acontece na UFC. O Nutec tem algo semelhante? Sim, a gente participa de muitos eventos que acontecem no estado, né? A própria PEC Nordeste, Uhum. participamos desse ano, vamos participar no próximo ano. Agora mesmo, em novembro, já convido todos vocês, vamos estar realizando a Feira do Conhecimento, a CSTS, né? Que a Secretaria de Ciência e Tecnologia realiza essa Feira do Conhecimento, que é exatamente para popularizar, né, a ciência, né? Inclusive vamos ter palestrantes lá como a Gabriele Prioli, o Ami Klink, né? Que é o navegador, né? Nosso navegador brasileiro, vai estar lá também na Feira do Conhecimento. E realizamos eventos próprios também no Nutec, né? Eventos de inovação, né? Agora mesmo a gente já realizou a Semana de Inovação na Agricultura Familiar. Realizamos eventos também a Semana do Dia Nacional das Águas. Várias temáticas, né? As temáticas que o Nutec atua, nós realizamos eventos. Maravilha! Então, muito obrigada por compartilhar um pouco do sucesso que vem sendo a tecnologia desenvolvida pelo Nutec, né? A gente fica muito grato por saber em primeira mão assim, de muitas coisas e também ter essa parceria com o Nutec. Bom, alguma consideração final? Quer convidar para algo? Sim, eu primeiro agradeço aqui o espaço maravilhoso aqui. A Expo Cariri está sendo um sucesso. Enfim, muitos stands, muitos espaços legais, né? Sábado vai ter o encontro dos Produtos produtores, né, rurais, rurais. E eu queria, além de agradecer, dizer que o Nutec está de portas abertas, né? Portas abertas para as empresas, para os agricultores, para as universidades. Eu acho que ninguém faz nada sozinho, né?
A gente tem que criar essa sinergia, né, esse ambiente de colaboração Sim. cada vez mais e convidar para a Feira do Conhecimento, né, que vai ser agora no começo de novembro, Qual dia? nos dias, agora você me pegou aqui, estamos testando 6, 7 e 8 de 6, 7, novembro no 8 de Centro de novembro. Eita, Eventos, que vai maravilha! ser a nossa Feira do Conhecimento, então contamos com vocês para Vamos participar dar lá um pulinho conosco. lá, tá bom? Já me manda Maravilha, esse release aí. vou mandar sim. Então, gente, a gente vai ficando por aqui em mais um episódio. Hoje, agora falando sobre tecnologia, a gente aproveita e agradece também a CNA pelo espaço, pela oportunidade de divulgar ideias, divulgar conhecimento e aproximar ciência do produtor rural. Bom, eu vou ficando por aqui, eu deixo o nosso abraço para o Nutec, obrigada você também, Obrigado, querido cara. diretor, e a gente se vê no próximo episódio. Um cheiro e chama no agro!